todos os peixes foram deixados naqueles barcos e eles seguiram a Jesus. Qual é a razão? Diante de uma grande pesca, diante daquilo que eles buscaram toda a noite, abandonar, porque algo maior tinha. Doravante, serás pescador de homens. Então, quando nós olhamos essa realidade, o que os fez abandonar tudo, deixar os seus peixes, deixar os seus barcos, porque tinha algo muito mais importante para fazer. O chamado gracioso de Jesus nos faz entender que os propósitos dele são maiores que os nossos. O que nós entendemos no chamado de perder é exatamente compreender que apesar do barco estar cheio de peixes, tem algo mais precioso, tem algo muito mais importante. E a certeza que aquilo que Deus tinha para a vida daqueles homens era muito maior do que eles esperavam. Certa vez Jesus também conversava com um homem que nós o conhecemos apenas como um jovem rico. E esse jovem rico, cheio de si, se aproxima de Jesus e começa um diálogo com Jesus, dizendo o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, sabia que ele estava apenas cheio de vaidade. E pergunta a ele: você conhece os mandamentos? Ele diz: eu conheço todos, e desde a minha infância eu tenho guardado todos eles. E ele fala: quais? E ele fala exatamente daquele que se refere apenas entre o homem e Deus, não entre o homem e o seu próximo. E ele então repete os mandamentos, e Jesus fala assim: só falta uma coisa para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e segue. E o final daquela história é que aquele homem sai entristecido, porque era dono de muitas coisas. E continuando aquele momento, Jesus olha para os seus discípulos e começa uma conversa com eles, dizendo que aquele que não entregar tudo não vai receber. E aí então os discípulos continuam o diálogo. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Diante daquela conversa com aquele jovem rico, que sai entristecido, a conversa continua com os discípulos, e o Pedro vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo, e diante de uma grande pesca, nós abandonamos tudo, para poder seguir. O que nós iremos ter? E Jesus responde. Naquele dia, o jovem rico voltou para casa entristecido por não querer perder, mas os discípulos seguem o dia com a promessa de ganhar. Diante daquela conversa com o jovem rico, ele vai embora entristecido, por um simples motivo: ele não estava disposto a perder. Mas aqueles homens que agora se tornaram discípulos de Jesus, seguem a viagem, seguem caminho fora, porque eles seguem uma promessa: vocês tudo deixaram, e vocês então vão ganhar. Queridos, o deixar o barco com os peixes não foi propriamente uma perda, mas uma oportunidade de um novo começo. O entendimento de deixar os barcos, deixar os peixes, era uma compreensão que era oferecido para eles a oportunidade de um novo começo, a oportunidade de um recomeço. Quando nós ouvimos ao longo desse mês sobre o convite de Jesus para que possamos aprender a perder, a disposição para perder, nada mais é do que um oferecimento de Jesus a nós, nos convidando a uma oportunidade de recomeçar. É exatamente isso que eu quero conversar com vocês nesta última mensagem da série, dispostos a perder pela oportunidade de recomeçar. Lucas capítulo 22, versos 54 ao 62. Nós iremos ler esse texto, mas a mensagem estará baseada em todo o contexto desses acontecimentos aí entre Jesus e o próprio Pedro. Diz assim o texto, versículo 24: então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles.
Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, Pedro viveu intensamente o seu chamado para conviver com Jesus. O que nós olhamos quando nós lemos os evangelhos, as narrativas dos evangelhos, se alguém viveu intensamente a sua caminhada com Cristo, foi Pedro. Aonde nós percebemos em todo o tempo ele tomando a frente, ele conversando ali próximo de Jesus, o tempo todo um questionador, o tempo todo tomando a frente dos demais discípulos. Pedro viveu intensamente cada momento ao lado de Jesus. E essa impetuosidade de Pedro era agravada pela constante luta interna que possuía entre fazer as coisas do seu jeito ou da forma que Jesus queria. Então, diante dessa intensidade e dessa impetuosidade de Pedro, ele vivia uma constante luta interna entre obedecer à voz do Mestre, entre fazer aquilo que Jesus pedia a eles, ou buscar a sua própria vontade, ou tentar o tempo todo fazer as coisas do seu jeito e no seu tempo. E nós temos algumas passagens que nos mostram isso. Por exemplo, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante de uma multidão que dizia que Jesus era Elias, João Batista, alguns dos profetas, Jesus olha aos discípulos e pergunta a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O primeiro a se levantar foi Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aparentemente, nesta afirmação, Pedro está dizendo que o que o Senhor mandar, nós iremos obedecer. O que o Senhor disser, nós vamos acreditar que exatamente dessa maneira vai acontecer. Mas a intensidade de Pedro o leva a outra extremidade. Por exemplo, então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Outra passagem. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Em outro contexto, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Queridos, nós encontramos então constantemente essa intensidade de Pedro, o levando a defender a sua tese, a sua vontade e fazer as coisas do seu jeito. Em contrapartida, nós encontramos Jesus dialogando com Pedro e o repreendendo. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Pedro, você está se levantando contra o que o Pai quer que eu faça. E mostra essa constante intensidade de Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. O que nós encontramos então é Pedro vivendo a intensidade dele, e o tempo todo essa luta interna constante, entre fazer a vontade do Cristo e fazer a sua vontade, fazer de acordo com o que Cristo queria, ou fazer de acordo com aquilo que ele queria. Queridos, Pedro representa cada um de nós, Pedro representa a nossa história, mostra o quanto nós vivemos essa luta interna, de saber o que Deus quer de nós, mas nós constantemente queremos fazer as coisas do nosso jeito, e chega nesse contexto que nós lemos agora, aquele que era impetuoso, aquele que dizia que iria junto com Cristo até a morte, ele simplesmente nega a Jesus. E a grande questão é,
o que significou para Pedro a negação. E aí nós temos duas formas de olhar. Primeiro, antes da ressurreição, e caindo em si, desatou a chorar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Diante daquele momento que o galo canta, é trazido à memória aquilo que Jesus havia dito a ele que ele faria, e que ele disse que jamais faria. Ele chora amargamente, ele chora profundamente, ele cai em si, reconhece a sua derrota, reconhece as suas falhas, reconhece que toda a vida tentou fazer do seu jeito, e diante do maior desafio da vida, ele percebe que ele não tinha forças para prosseguir, e por 3 vezes ele nega que ele era seguidor do Cristo. Mas depois da ressurreição, disse-lhe Simão Pedro aos demais: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Depois, eles simplesmente, depois de todo o acontecimento, a decisão é: vamos seguir a vida. Vamos continuar fazendo do nosso jeito. Nós precisamos voltar à pesca. Queridos, essa luta de Pedro agora tem a possibilidade de chegar ao fim. Essa luta constante, interna, essa tentativa de fazer a vontade dele ou fazer a vontade do Cristo, pode chegar ao fim. E como? Através de uma promessa feita lá em Marcos capítulo 14, 28. Jesus diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Havia uma promessa. Jesus disse tudo o que aconteceria com ele, mas também disse: eu irei ressuscitar. E quando vier a minha ressuscitação, eu irei à frente de vocês e encontrarei vocês na Galiléia. E aí o que chega? A notícia da ressurreição. Ele, porém, lhes disse: nós não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. A promessa: eu vou ressuscitar. Agora o cumprimento da promessa: ele ressuscitou. Mas a promessa tem uma continuidade, que é o reencontro. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Queridos, uma leitura superficial parece que é algo normal. Jesus disse que ia morrer, mas iria ressuscitar, iria encontrar com eles de novo na Galiléia. E aqui então se cumpre a promessa dele, dizendo: vou adiante de vós na Galiléia, lá eu encontrarei vocês. Mas tem um detalhe importante nesse discurso: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Jesus sabia o sentimento de derrota no coração de Pedro. Jesus sabia o sentimento de medo, de pavor no coração de Pedro. Ele sabe exatamente, Pedro lembrava o olhar de Jesus. Para quem assistiu o filme A Paixão de Cristo, eles fizeram perfeitamente essa encenação final. Enquanto Jesus estava sendo açoitado ali, Jesus no meio da multidão, ele vira o olhar e olha para Pedro. E aquele olhar fixo em Pedro mostra o pavor de Pedro. A última lembrança que Pedro tinha com Cristo era exatamente aquele olhar dele. E aí Pedro poderia dizer assim: eu perdi, eu sou um derrotado. Como eu irei comparecer junto de vocês na Galiléia? Mas o convite do anjo era: Deus mandou que você estivesse também na Galiléia, inclusive Pedro. E queridos, nesse reencontro, nessa conversa de Jesus com Pedro, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Naquele reencontro de Jesus com os seus discípulos, ele chama Pedro num canto e começa a conversar. E essa conversa com ele vai dizer: Pedro, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Eu quero que você cuide dos meus cordeiros. Eu quero que você cuide do meu rebanho. Diante do reconhecimento de Pedro, de suas perdas, Jesus então dá a ele uma oportunidade para recomeçar a sua história. Diante de toda aquela luta que foi vencida no coração de Pedro, de não mais querer fazer apenas a sua vontade, agora ele recebe a oportunidade de recomeçar. Queridos, essa história de Jesus com Pedro, nós podemos tirar 3 lições importantes para nós, diante da possibilidade que nós temos, uma oportunidade oferecida de recomeçar.
E a primeira lição: vivenciando um cuidado especial na área espiritual. Para que nós possamos, dispostos a perder e pela oportunidade de recomeçar, nós temos que aprender a vivenciar um cuidado especial na área espiritual. O texto diz em Marcos 1, 16 e 17: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na Galileia começa a história de Jesus com Pedro. Marcos 16, 7: mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia. É interessante que agora o lugar do começo vira o lugar do recomeço. O lugar do primeiro encontro agora vira um momento de reencontro, uma oportunidade de Pedro recomeçar. Queridos, mas para que se tornasse o lugar do recomeço, era preciso lembrar a mensagem ali pregada no recomeço. O lugar era o mesmo, era a Galileia, e era necessário se reencontrar naquele lugar, mas também lembrar a primeira mensagem do Cristo pregado na Galileia. Qual era a primeira mensagem? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Diante de Pedro, aquele que contestava, aquele que era inquieto, aquele que era impetuoso, aquele que era insistente na sua própria visão, aquele que tentava fazer do seu jeitão, ele tem a oportunidade de voltar a encontrar o Cristo na Galileia. Mas era preciso lembrar a primeira mensagem pregada na Galileia, a necessidade do arrependimento. Queridos, quando nós olhamos a história de Pedro, não era simplesmente reencontrar o Messias agora ressurreto, dar a ele um abraço e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Era preciso um quebrantamento profundo, era preciso um reconhecimento dos seus erros, era preciso reconhecer as suas derrotas, para que ele pudesse recomeçar. Era preciso que Pedro novamente deixasse tudo, para que pudesse seguir a sua história. Era preciso Pedro olhar para si e saber: até aqui eu tentei fazer do meu jeito, até aqui eu tentei questionar o que Jesus queria para mim, mas agora eu reconheço que eu preciso aprender a fazer do jeito dele. É interessante que a carta que nós temos à igreja de Éfeso em Apocalipse, que exalta exatamente uma igreja que era ativa, uma igreja que trabalhava, uma igreja que se movimentava, uma igreja que o tempo todo estava agindo, fazendo alguma coisa. Mas para essa igreja eles recebem a seguinte carta: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Queridos, muitas vezes a nossa espiritualidade, nós ainda não reconhecemos que nós temos uma luta constante entre fazer a nossa vontade ou fazer a vontade do Cristo. E nós tentamos levar a vida desse jeito, e parece que o nosso coração não muda, as coisas não acontecem. Mas é preciso trabalhar a nossa vida espiritual. É preciso reconhecer que o nosso jeito não dá certo. O nosso jeito não é o suficiente. O nosso jeito não é o jeito que Deus quer. E nós precisamos aprender a se quebrantar diante dEle, a preparar o nosso arrependimento, para que a vontade dEle prevaleça sobre a nossa vontade. Pedro sabia que ele precisaria mais uma vez aprender, deixar tudo, para que ele pudesse crer no Evangelho e seguir o Messias. Primeira coisa para um recomeço: um cuidado especial na área espiritual da nossa vida, a necessidade do arrependimento. Mas uma segunda lição: vivendo um cuidado especial no coração. O texto que tem lá em João 21:17, a conversa de Jesus com Pedro. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos,
a impetuosidade de Pedro fez com que sua dedicação se transformasse em legalismo. O que nós encontramos nas atitudes de Pedro é exatamente alguém legalista. Alguém que tenta fazer as coisas do seu jeito, conforme as suas regras, e rejeitando a própria palavra do Cristo. O tempo todo Pedro vai permitindo que a impetuosidade dele endurece o coração. O problema de endurecer o coração, o legalismo endurece os corações, pois sempre nos colocará em primeiro lugar. Todas as vezes que nós somos legalistas, a única coisa que nós fazemos é colocar a nossa vida à frente. A partir disso, colocamos Cristo, colocamos a nossa fé, mas primeiro, a minha vontade do meu jeito. E aí Jesus sabia que ele precisaria trabalhar exatamente o coração de Pedro. No processo de recomeço, nosso coração precisa ser quebrantado, precisa ser tirado de nós um coração endurecido, um coração de pedra, para que o novo coração, um coração de carne, seja transformado e ocupe o seu lugar. É preciso transformar o nosso coração para que possamos viver um recomeço. É interessante que Jesus vai direto no coração de Pedro. Jesus conversa com ele exatamente sobre o sentimento do coração de Pedro. E por 3 vezes pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E queridos, o grande problema de termos uma Bíblia em português e não a termos no grego original, é o fato que nós lemos apenas uma conversa comum entre eles, repetindo: você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Você me ama? Entristece, dizendo: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Mas este diálogo é construído da seguinte maneira: Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama sobre todas as coisas? Você tem o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que entrega tudo a mim? A resposta de Pedro é: Senhor, tu sabe que eu te filéus. O Senhor sabe que eu tenho um apreço pelo Senhor. O Senhor sabe que eu gosto, um amor de amizade com o Senhor. E a segunda vez Jesus pergunta a Pedro: você tem um amor sacrificial por mim, Pedro? Você tem um amor disposto a entregar tudo por mim, Pedro? Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu te filéus. O Senhor sabe que eu tenho um carinho especial. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. E aí na terceira vez Jesus se iguala a Pedro: Pedro, você tem um carinho especial por mim? Você tem um amor sincero, um amor de amizade por mim? E aí então Pedro diz: Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe que é esse amor que eu tenho pelo Senhor. Queridos, Jesus dá a oportunidade a Pedro de avaliar o sentimento dominante em seu coração. O que Jesus está trabalhando com Pedro é: Pedro, qual que é o sentimento que domina o seu coração na sua relação comigo? Qual é a razão que move o seu coração na minha direção? Qual é o sentimento que produz o desejo que você tem de estar comigo? É interessante o quanto Jesus trabalha isso na vida de cada um de nós, o quanto o tempo todo ele avalia qual é o sentimento que move o nosso coração. Ele fala que ele nos ama profundamente, que ele pagou um alto preço por nós. Mas quando nós respondemos, a maior parte do tempo é: Senhor, me abençoa, Senhor, eu te quero bem, então sustenta a minha vida, então me tira de um lamaçal, Senhor, me providencia o que eu quero. É o tempo todo um amor parcial, não é um amor de entrega profunda. E nós temos que entender esse convite de Jesus para cuidar do nosso coração, para que nós possamos recomeçar. E diante dessa sondagem que Jesus faz no coração dele, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Um coração tratado por Jesus corresponde ao seu amor e reflete no cumprimento da vocação. Quando Jesus trata o nosso coração, quando Jesus trata o nosso sentimento em relação a Ele, Ele está dizendo para nós: entenda qual é o chamado que eu tenho para a sua vida. Não é para voltar a ser um pescador, mas eu quero que você cuide das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Eu quero que você entenda a vocação que eu tenho para você, Pedro. Se você continuar me amando apenas da maneira que você ama a si mesmo, e não ter um amor sacrificial, você não vai ter condições de fazer o que eu quero para a sua vida. E é o que ele diz a cada um de nós: se nós continuarmos colocando a nossa vida em primeiro, e não entendermos o chamado de um sacrifício em favor dele, nós não iremos vivenciar o melhor de Deus, o que Deus tem para a nossa história. E lá Pedro vai escrever a sua carta e vai dizer lá na sua carta: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro entendeu o tratar de Jesus no seu coração.
Pedro sabia que aquele amor não era o suficiente, era preciso um amor de entrega, um amor sacrificial, um amor com todas as suas forças. E quando Pedro escreve a carta, ele traz à memória a sua experiência com o Mestre. E ele diz: tende amor intenso. E a palavra aqui é ágape. É exatamente as duas primeiras palavras que Jesus pergunta se ele o amava. E ele diz: vocês precisam aprender a ter um amor sacrificial uns para com os outros. Por quê? Porque o amor sacrificial, ele vai cobrir multidão de pecados. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Eu experimentei isso na minha vida. Eu traí o mestre, eu abandonei o mestre, eu simplesmente neguei por 3 vezes o mestre, eu caminhei com o mestre durante 3 anos, e o tempo todo eu lutava contra ele, o tempo todo eu questionava as decisões dele, o tempo todo eu me colocava à frente, e eu simplesmente perdi o tempo todo. E diante dessa realidade, quando eu encontro com ele novamente, ele fala: recomece a sua vida, Pedro, eu o chamei para ser pescador de homens, então cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O convite que Pedro faz agora à igreja é: vivam esse amor sacrificial, experimente esse restaurar de Deus no seu coração, pela possibilidade de ver o recomeço. Um coração tratado acolhe outros corações. Da mesma forma que Pedro foi acolhido, agora ele pode acolher outras vidas. Queridos, o que ele quer fazer conosco é exatamente tratar o nosso coração, para que nós possamos avaliar qual é o sentimento que nós temos por Cristo. Entendendo que é um amor sacrificial, ele dá a nós a possibilidade de recomeçar. Mas, por fim, pela oportunidade de recomeçar, vivendo um cuidado especial em nossa perspectiva de vida. O que nós falamos ao longo desse mês é exatamente essa realidade que tem sido pregada em muitos púlpitos, dizendo que nós somos cabeça e não somos cauda, que nós temos que vencer e o mundo está à disposição de cada um de nós, e o tempo todo negar as nossas derrotas, negar as nossas perdas, e aí nós temos tentado maquiar uma vida que não é a realidade. Mas quando nós entendemos, querido, que a nossa perspectiva de vida é errada demais, nós temos que aprender a mudar a perspectiva, não olhar a partir das nossas próprias vontades, mas voltar a olhar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Depois da ressurreição, da notícia que chega, os discípulos reunidos à noite, Pedro faz um convite aos discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe um ao outro: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Depois dos acontecimentos, a decisão dos discípulos é: nós vamos voltar a pescar. Vamos voltar para o começo da nossa vida. Os 3 últimos anos foram especiais para nós, mas agora segue a realidade. Vamos pescar. Queridos, é interessante, a perspectiva de vida deles volta exatamente àquilo que acontecia 3 anos atrás. Presta atenção nessa frase. Uma confusa perspectiva da vida traz velhas derrotas. Todas as vezes que nós temos uma confusa perspectiva da vida, nós não entendemos direito o que está acontecendo, nós não compreendemos o que Deus quer para a gente, vai trazer sobre nós velhas derrotas. Olha o que acontece. Naquele dia, nada apanharam. Em Lucas 5, responderam Simão: Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A mesma realidade de Lucas 5 é a mesma realidade agora de João 21. A mesma perspectiva, simplesmente nós passamos a noite toda tentando pescar e nada nós pegamos. A mesma realidade, sob a tua palavra lançarei as redes, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. O Cristo ressurreto aproxima deles. Então Jesus lhe disse: lançai a rede da direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Queridos, o que nós encontramos aqui é exatamente Jesus os convidando a lembrar a experiência do passado, para que eles pudessem vivenciá-la novamente, para entender a importância de tirar a perspectiva do passado, para que eles pudessem ter uma nova perspectiva de vida. Jesus nos ensina a olhar de outra perspectiva,
não naquela firmada em esforços próprios que dizia, o mar não está para peixe. Eles tentamos a noite toda, o mar não está para peixe. Mas o que Jesus faz é um convite para eles, a olhar de maneira diferente, para que eles pudessem ter um final diferente. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Até então eles não haviam reconhecido que era Jesus ressurreto diante deles, mas diante da palavra e diante da experiência que tiveram, eles reconhecem que era Jesus. E ali João, reconhecendo, olha e diz assim, Pedro, é o nosso mestre, Pedro, é Jesus que está ali. E imediatamente o que Pedro faz é colocar as suas vestes, lançar-se ao mar, e imagina o nado desesperado de Pedro para chegar até a areia e poder dar um abraço no seu mestre. Saber que tudo agora estava recomeçando, tudo agora passa a ser diferente. E ele traz a memória, doravante serás pescador de homens. Não foi para esse tipo de peixe que eu chamei você, Pedro. Não é para essa perspectiva de vida que eu chamei você. Não é esse o projeto de vida que eu tenho para a sua história. Você está voltando a olhar na perspectiva derrotista que você tinha, de querer continuar pescando a noite toda e nada pegando. Não volte ao velho homem que você vivenciou, mas possa viver aquilo que eu tenho para você vivenciar. Comece a acreditar naquilo que eu tenho para a sua história. E Pedro imediatamente deixa o barco e vai seguir a Jesus. Pedro agora entende o que é deixar tudo para seguir o Mestre. Ele não mais vai voltar com os velhos questionamentos. Ele não vai mais colocar a dúvida no seu coração. Mas o que Pedro agora entendeu é, eu preciso aprender de novo, deixar o barco. Eu preciso de novo deixar tudo para que eu possa seguir o Mestre. A compreensão que dá sentido à nossa vida está na aceitação de nossa vocação. Amar a Deus acima de todas as coisas e desfrutar de sua presença. Entender que nós somos chamados em Cristo para olhar de uma perspectiva diferente da vida. Nós temos lançado a rede a noite toda. Nós temos tentado do nosso jeito pescar. E o que nós fazemos é puxar a rede e nada de peixe. Nós continuamos a olhar a nossa vida, não muda o relacionamento, não muda a perspectiva, não muda a nossa espiritualidade, porque continuamos a viver do nosso jeito. Mas é preciso com ousadia deixar o barco, lançar-se no mar e ir em direção a Jesus, reconhecendo que a perspectiva agora é a nossa vocação de amar a Deus acima de todas as coisas e desfrutar da sua presença. Queridos, pela oportunidade de recomeçar, vivenciando um cuidado especial na área espiritual, vivenciando um cuidado especial no coração, e vivenciando um cuidado especial em nossa perspectiva de vida, para que nós então, dispostos a perder, pela oportunidade que nos é dada para recomeçar, mas é preciso vivenciar esses cuidados na vida espiritual, no nosso coração e na maneira que nós olhamos para a vida. E o que nós temos hoje é um convite especial de Jesus, como ele teve no passado com Pedro. Ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. É o convite que Jesus faz para nós. Ele vai à frente, diga a Pedro, coloca o seu nome, diz a Alexandre, que eu tenho uma oportunidade de recomeço a ele. Eu tenho uma oportunidade que ele faça diferente e que ele possa entender a vocação que eu tenho para ele. Queridos, uma disposição para perder pela oportunidade que nos é dada de recomeçar. Mas é preciso reconhecer, como Pedro fez, tentei de todo jeito, mas as coisas não aconteceram. Senhor, eu preciso reconhecer e agora me entregar totalmente e querer que o Senhor trabalhe na minha espiritualidade, no meu coração e na minha perspectiva de vida, para que a minha vida, a minha família, os meus filhos, o meu casamento, a minha espiritualidade, possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha história. Quero convidar você a um tempo de oração, a um tempo de conversa, assim como Pedro foi chamado por Jesus num canto para uma conversa, nós temos a oportunidade de ter essa conversa com Jesus.
E assim, diante dessa nossa conversa com Jesus, tentar dizer a Ele que nós continuaremos lutando do nosso jeito, ou tentar reconhecer as nossas derrotas, para que possamos viver o recomeço que Ele oferece a nós. Pai, nós tivemos a oportunidade, ó Pai, ao longo desse mês, de ouvir, ó Pai, a trazer à tona, Deus, aquilo que guardamos no coração tantas vezes, tentando maquiar as nossas derrotas, e apenas, ó Deus, vivenciando um orgulho velado. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ensine, Deus, como Pedro, diante do olhar do Cristo, reconhecer que negou 3 vezes, reconhecer que todas as promessas que havia feito de ir com Jesus até a morte, não foi cumprida. E assim, ó Deus, no reencontro, Ele tem a oportunidade de recomeçar. E nós temos essa oportunidade hoje, ó Deus, de recomeçar a nossa vida com o Senhor, de reconhecer, ó Deus, que até aqui muitas vezes nós temos feito do nosso jeitão, e permitimos que o legalismo endureça o nosso coração, e percebemos que temos nos tornado religiosos e não discípulos, e temos questionado tantas vezes a vontade do Senhor para a nossa vida, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, e nos ensine, Deus, a reconhecer, ó Pai, as nossas derrotas, pela disposição de ganhar Cristo Jesus, e que assim, ó Deus, possamos ganhar Cristo, e assim, ó Pai, vivenciar, ó Pai, esse chamado que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Não queremos mais, ó Deus, passar a noite toda lançando as redes e nada pegando. Nós queremos ouvir a Tua palavra e submissos à Tua vontade, ó Deus. Entender, ó Pai, que tudo nós deixaremos, os peixes, ó Deus, o barco, para seguir ao Senhor. E assim, ó Pai, fazer apenas a Tua vontade. Dê, Deus, a oportunidade a cada um de nós de recomeçarmos. Dê sabedoria, direção. Teu Santo Espírito continue ministrando no nosso coração ao longo dessa semana, ó Pai, para que possamos ver aonde nós temos alimentado um orgulho velado e possamos reconhecer as nossas derrotas nessas áreas da vida. E assim, ó Pai, ter a oportunidade de recomeçar. Cuida, Pai, da Tua igreja, cuida do Teu rebanho e ensina-nos, ó Deus, a viver o melhor do Senhor, ó Pai. Aquilo que o Senhor tem como vocação para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem como chamado, Deus, para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos interpessoais, para a nossa espiritualidade, a nossa vida como igreja, a nossa área profissional, Deus, as áreas das emoções, dos sentimentos, a área, Pai, da nossa vida material, tudo, Deus, que tantas vezes nós tentamos fazer do nosso jeito, mas há um convite especial do Senhor para nós nessa noite. Assim o Senhor nos convidou, Pai, cada discípulo, e a nós, na nossa individualidade, para ouvirmos a Tua palavra. Deus, se revele a nós cada vez mais, ó Deus, nesta restauração, nesse recomeço, e nos dê entendimento para fazer a Tua vontade. E que assim, ó Deus, esta mensagem que nós ouvimos ao longo desse mês, possa, Deus, estar presente na nossa vida, essa disposição de perder, para que possamos ganhar em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Em Cristo é que nós oramos e somos gratos. Amém, Senhor. Deus seja louvado, queridos, por essa oportunidade. E quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, o que nós encontramos é Pedro diante do Sinédrio dizendo: cabe a mim fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E que assim seja sobre a vida de cada um de nós. Hoje estão com a gente aqui o Arthur e a Ana Lídia, mineiros. É bom falar com mineiro, né? Bom demais, é bom demais. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe muito, são amigos da Ana, são da terrinha da Ana. Como que é o nome da terra lá? Carmo do Pará ou Parnaraíba? Vai lá, é gostoso, tem um queijo que já acabou, viu? Aí fica a dica, quando vocês forem para lá, lembra de nós. Quando estiver no paraíso, lembra de nós, traga.
Deus abençoe muito vocês, sintam-se acolhidos pela igreja. Os demais são de casa, são todos já velhos aqui. Cadê o nosso tocador de bateria, o César? O César estreou, só para lembrar que estreou aí, agora não tinha visto tocar ainda de manhã aqui, e hoje ele tocou à noite. Então Deus abençoe e use a sua vida nesse ministério também de louvor. Queridos, nós iremos cantar esse hino 334, que fala exatamente dessa conversão. Nós andamos cegos por tanto tempo, mas agora em Cristo Jesus nós podemos ver, e nós podemos entregar nosso coração por completo a Ele. E nesse é o momento que nós temos de entregar nossos dízimos, nossas ofertas, e nós podemos fazê-lo através do envelope, no gasofilácio, ou no envelope tem um QR Code aí, que é do Pix, e quem está em casa vai aparecer na tela aí o QR Code, lembrando que você precisa abrir o aplicativo do banco, para poder então mostrar pelo QR Code, e apontar, não basta apenas mostrar a câmera, precisa direcionar também aí o aplicativo. Vamos colocar em pé e vamos encerrar nosso culto louvando com o hino 334. Em cegueira eu andei, impedido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converti-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz.